prazer estar participando do segundo CONACIGEM, segundo Congresso Nacional de Citologia Genética e Biologia Molecular Online. Apresentarei para vocês a palestra sobre doenças genéticas humanas raras, Panorama Científico Brasileiro. Eu sou o professor Dr. Marcos Souza, da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG. O que são doenças raras? Uma doença incomum que prejudica ou altera o estado de saúde do indivíduo. Esse é um conceito aplicado a doenças raras. Essas doenças podem ainda ser classificadas de acordo com quatro fatores principais: incidência, raridade, gravidade e diversidade, sendo mais comum a utilização da incidência. Mas em que implica essa questão da incidência? O problema é que alguns países utilizam medidas diferentes para caracterizar essa incidência das doenças. Por exemplo, a Argentina, ela utiliza como doença rara aquela que atinge de 5 indivíduos em cada 10 mil habitantes. No Brasil é 65 em cada 100 mil. No Peru é 1 em cada 100 mil. No Chile, 5 em cada 10 mil. Na Colômbia, 2 a cada 10 mil. No Equador, 1 a cada 10 mil. No México, no Panamá, na União Europeia, 5 a cada 10 mil. E nos Estados Unidos, 200 mil. Fica difícil e confuso quando a gente olha esses valores. Mas quando transformamos todos para pessoas por 10 mil, fica mais fácil entender que existe até um certo padrão. Né? A Argentina com 5 em cada 10 mil, o Brasil com 6,5, o Peru, índice bem mais baixo, 0,1, e os demais aí entre 5, 2, 1, em média 5 habitantes a cada 10 mil. Mas o que importa? Estudar doenças que ocorrem tão. A importância é que cada doença rara, embora afete uma parcela relativamente pequena da população, quando analisamos o conjunto das doenças raras, elas podem afetar até 10% da população. Ou seja, as doenças raras são raras, mas os pacientes com essas doenças raras são numerosos. Além disso, um outro critério muito importante para que nós possamos ressaltar a importância das doenças raras é que elas são de difícil de diagnóstico. Um paciente chega a consultar-se com até 10 médicos diferentes para fechar um diagnóstico. E a maioria dos pacientes obtém esse diagnóstico tardiamente, por volta dos 5 anos de idade. Observe que no Brasil já são 13 milhões de pessoas afetadas por doenças raras. Desse total, 80% dessas doenças são de origem genética. Daí, preferimos focalizar esta palestra nas doenças de origem genética. Outros 20% são doenças raras com causas externas, por exemplo, causas ambientais, né? Agentes infecciosos, agentes imunológicos. Né? Temos o exemplo do Zika vírus.
temos exemplo de várias outras doenças que vêm afetando as populações ao longo do tempo. Outro fator preocupante é que 75% dos afetados são crianças. E deste número, 30% morrem antes dos 5 anos de idade. Daí o que eu tinha falado anteriormente, a questão do diagnóstico tardio quando já se tem 5 anos de idade. Inclusive, no mês de fevereiro é celebrado o Dia Mundial das Doenças Raras. Essa data foi instituída pela Organização Europeia de Doenças Raras por ser um dia raro no calendário. Esse ano, por exemplo, no dia 29 de fevereiro, né, foi comemorado o Dia das Doenças Raras, pois tivemos um ano bissexto, tornando ainda um evento mais raro ainda no calendário, né, quando é comemorado o Fevereiro Lilás. Você sabia que os cânceres infantis também são considerados doenças raras? A gente pensa que câncer é uma coisa que tenta escuta falar tanto, que não imagina que possa ser considerado como doença rara, não é isso? O Brasil tem investido, a partir de 2014, na formação de uma política brasileira de atenção integral às pessoas com doenças raras. Tem a caderneta do raro, onde é possível colocar as informações do paciente, tem atendimento pelo SUS. No entanto, ainda é possível observar a inadequação dos sistemas médicos para diagnosticar esses distúrbios de forma correta e prontamente. Em 2020, o Brasil contava com apenas 17 serviços de saúde habilitados para diagnosticar e tratar pacientes com doenças raras. Esses serviços estão distribuídos em 12 unidades federativas. E destas 12, 8 que estão lá na Bahia, no Ceará, Pernambuco, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Paraná, só esses 8 que possuem serviços de referência para atender todos os tipos de doenças raras previstos na portaria número 199 de 2014. Então, nem todos os centros atendem a todas as doenças raras. E ainda temos aqui um vazio, né? Como pode se observar na região norte. Isso. Já existem algumas iniciativas importantes, como, por exemplo, a Rede Nacional de Doenças Raras, que é um atlas online brasileiro de doenças raras, que fornece dados sobre epidemiologia, quadro clínico, recursos diagnósticos e terapêuticos e custos com doenças raras de origem genética e não genética. Essa rede é composta por 37 países, financiada pela Comissão Europeia e visa aumentar a base de conhecimento científico sobre doenças raras. Ultimamente já foram identificados nessa rede mais de 10 mil casos clínicos, 8 mil doenças genéticas, 112 mil anotações fenotípicas, 15 mil dados epidemiológicos, 5 mil dados sobre produção de medicamentos órfãos, que são aqueles medicamentos que não são produzidos em larga escala. E a indústria farmacêutica produz em pequena escala, por isso são considerados medicamentos órfãos, o que eleva muito o preço desses medicamentos. E mais de 30 mil testes diagnósticos.
Tem também a iniciativa de centros de genomas raros, onde se pretende sequenciar os genomas desses indivíduos. Nesse caso, já existem 21 centros espalhados pelo Brasil, também denota-se pouca participação na região norte. No Paraná, tem algumas iniciativas estaduais. Por exemplo, lá existe no Paraná a Sidora, que é um cadastro estadual que em 2022 já tinha 476 pessoas cadastradas, com 231 doenças diagnosticadas em 149 municípios. Lá, as doenças com maior incidência foram a fenilcetonúria, deficiência de biotinidase, porfíria e mucopolissacaridose. Boas notícias, ultimamente, nesse ano, foi implantado, né? Na verdade, foi implantado em 2023, mas com pouco mais de um ano de existência, o Centro de Referência Multiprofissional de Doenças Raras, em João Pessoa, na Paraíba, já atendeu 611 crianças e diagnosticando 475 com um transtorno do espectro autista. Um acontecimento muito importante para o estado da Paraíba, que não tinha certa referência, né? Como vocês viram no slide anterior. Outro projeto realizado pela Unicamp, na Faculdade de Ciências Médicas, é o projeto Crânio Face Brasil. Esse projeto tem como objetivo fazer uma base de dados para ser possível facilitar o diagnóstico de doenças raras através de medidas craniométricas. Uma iniciativa muito importante dessa instituição da Unicamp. Mas como é que se diagnóstico faz, como é que se realiza o diagnóstico das doenças raras? Através do cariótipo, por exemplo, que é um exame que analisa alterações nos cromossomos, que pode ser feita com citogenética molecular, que mistura técnicas da genética molecular com técnicas da citogenética e viabiliza a análise de alterações submicroscópicas ou através de painéis de sequenciamento de nova geração, exoma, para análise de mutações em genes específicos. A era molecular permitiu a realização de exames na triagem pré-natal. Podem ser realizados exames moleculares não invasivos, NIPT, através de alterações cromossômicas no feto, de forma não invasiva, que permite análise por meio do sangue materno. Ou testes de compatibilidade genética, através do rastreio de mutações associadas a doenças recessivas em casais que pretendem ter filhos. Ou ainda, mesmo após o nascimento, é possível a realização de exames moleculares de triagem neonatal. Um exemplo é o teste de triagem neonatal genético, que possibilita o rastreio de várias doenças raras que se manifestam na infância, em recém-nascidos, até ainda sem sintomas. Esse teste é conhecido como teste da bochechinha e é utilizado com a tecnologia do sequenciamento de nova geração, NGS, que pode
analisar as alterações genéticas que causam até 340 doenças possíveis de diagnóstico de uma vez só. É um teste não invasivo, indolor, que apresenta o resultado em até 28 dias, que é feita a coleta com o SUAB, que realiza uma coleta das células da mucosa bucal. Infelizmente, é um teste realizado apenas na rede particular de medicina, enquanto que ele é muito bom para dar indicações de tratamentos para as doenças raras, né? Visto que existem mais de 6.000 doenças raras, mas apenas 5 a 10% possuem tratamento aprovado. 95% delas ainda são tratados com medicamentos paliativos e terapia de reabilitação, 3% com cirurgias e medicamentos para amenizar sintomas e apenas 2% com medicamentos órfãos capazes de interferir na progressão da doença. Veja que um estudo realizado na revista Nature em 2019 evidenciou que o custo para tratar uma doença genética é maior do que o custo gasto com a sua prevenção. Isso é um fato muito importante. Outro fato importante é que precisamos realizar o levantamento familiar. Vejam que 80% dos casos podem surgir em famílias sem históricos. Filhos de casamentos consanguíneos e em certas populações, como comunidade judaica, possuem um risco superior de transmitir essas doenças genéticas. Então aqui a gente vê nesse heredograma, por exemplo, que mesmo sendo heranças autossômicas recessivas, através dos casamentos consanguíneos, o nível de expressão fica aumentado. Infelizmente, na rede pública, apenas em 2021 foi sancionada a Lei 14.154, que amplia para 50 o número de doenças rastreadas pelo teste do pezinho. Até o momento, ele só identifica 6 doenças. Então, diante desse panorama, foi buscado realizar uma revisão sistemática de literatura sobre doenças genéticas humanas raras no Brasil, de modo a estimar a frequência delas através dos dados existentes em bancos de dados bibliográficos, para com isso poder identificar o cenário da produção científica brasileira sobre doenças raras e localizar os genes existentes com a progressão dessas doenças genéticas humanas raras no Brasil. Deste modo, consultamos bancos de dados bibliográficos e sites especializados de bioinformática, consultamos os sites BVS, Scopus, PubMed, Medline, Web of Science, PLOS e os bancos de dados OMN, Alphanet, Cenizo, Raras, onde foram utilizadas as palavras-chave de doenças genéticas raras e Brasil com os operadores booleanos OR e AND. O período de tempo analisado foi dos últimos 20 anos, de 2004 a 2024.
foi colocado os dados em uma plataforma online para realizar a triagem, um site chamado de Ryan. Nesse site é possível realizar marcando os registros que são excluídos com vermelho e os registros incluídos com verde. Para tanto, os critérios de inclusão foram artigos originais de estudos primários, os idiomas inglês, espanhol e português, e os de exclusão, artigos duplicados, de doenças raras em outras espécies, né? Foi encontrado em mamíferos, em fungo, em plantas, e não entraram, só entrava se fosse na espécie humana, trabalhos fora do Brasil e documentos que não eram artigos científicos. Não foram classificados nesse caso, artigos de revisão também não entraram. Foram encontrados 663 registros, destes foram 110 duplicados entre as diversas bases analisadas, 231 foram excluídos, restando 322. Isso consultando apenas os resumos. Quando foi realizada a leitura completa, foram excluídos mais 158 artigos, restando 164 para serem analisados. Como resultado, sim, que podemos destacar, a doença que apareceu de forma mais frequente foi a mucopolissacaridose, com 6,6%, seguido do transtorno do espectro autista, com 3%. As demais, esclerose lateral amiotrófica, com 2,4%, síndrome de Williams-Bone, com 1,8%, síndrome de Turner, 1,8%, doença de Gaucher, com 1,8%, anemia de Falcone também, 1,8%, e todas as outras demais, com 80%. Geralmente são doenças que têm um registro apenas. Outros trabalhos, como Costa e Mota em 2014, demonstraram que possivelmente a prevalência das doenças raras é maior devido à existência de casamentos consanguíneos em cidades pequenas ou regiões rurais isoladas do Brasil. Isso a gente pode também observar em nossa pesquisa. Em relação ao ano, mesmo começando em 2004, apenas em 2012 que começaram a ter pesquisas publicadas sobre o tema. Depois foi tendo uma crescente em 2014, teve uma baixa em 2016, tendo novamente uma crescente em 2017 em diante, atingindo o ápice em 2021. Para 2022 tem uma queda, 2023 uma queda enorme e continuar crescendo em 2024. Possivelmente, esses dados podem estar relacionados com as políticas públicas no Brasil que começaram a ser disseminadas por esse período. Outra questão interessante é onde esses trabalhos estão sendo publicados. Geralmente, as revistas que tiveram maior frequência foram revistas de neuropsiquiatria e um jornal especializado, que é o Orfanet, para doenças raras. As demais estiveram distribuídas em revistas de clínica médica e genética, revistas de cunho para ciências moleculares e a revista até o brasileiro, é, Genética Molecular Research,
também teve dados publicados nessa revista. Os critérios de avaliação Qualis são bons para todas elas, de modo que os pesquisadores têm tomado cuidado para publicar em revistas com Qualis adequado. Quando se compara as palavras-chave encontradas na pesquisa, a mais frequente foi humanos e humano, mas também tivemos Brasil, criança, mutação genética, macho, fêmea, saúde, doença, artigo, de modo que podemos ver a interrelação entre esses dados e também ver que a pesquisa atingiu seus objetivos, sendo bem ampla, né? Tendo vários aspectos sendo destacados, o que corrobora que a pesquisa atingiu os objetivos. Então, desses 164 artigos, foram identificadas 167 doenças, porque muitas vezes um artigo tratava de mais de uma doença, e foram identificados 249 genes, porque também algumas doenças possuíam mais de um gene relacionado a ela. Por exemplo, o P53 esteve envolvido em mais de uma doença: síndrome de Li-Fraumeni, carcinoma adrenocortical, tumor adrenocortical e síndrome de falência da medula óssea. Enquanto que a BRCA1, por exemplo, outro gene, apesar de ter sido identificada apenas para anemia de Fanconi, sabemos que tem atuação no câncer de mama ovário familiar 1 e na suscetibilidade ao câncer pancreático. Outra questão interessante é em relação à distribuição das doenças no Brasil. Esse dado está em análise, mas já podemos ter uma visão de um trabalho que foi publicado agora em 2023, do Cardoso e Santos, no qual ele fez uma revisão da literatura sobre a América do Sul e contemplou os dados do Brasil, onde ele conseguiu localizar 65 locais para doenças raras. Nossa pesquisa já ampliou esse número, porque nós conseguimos localizar 167 doenças raras. Também foi observado que nesse trabalho aqui, a frequência mais de herança mais frequente foi a autossômica recessiva, seguida da autossômica dominante, embora tenham tido também algumas doenças de cunho ambiental, multifatorial, sem informação e com herança ligada ao X. Também, no nosso trabalho, foi possível diagnosticar quadro semelhante a esse, só que não coletamos dados a respeito dos fatores ambientais e multifatoriais, só da herança. Autossômica dominante e recessiva e ligada ao X dominante e recessivo. Esses dados dessa pesquisa estão sendo compilados para serem enviados para publicação. Observem aqui a prevalência entre Nordeste, Sudeste e Sul e a pouca efetividade realmente na região Norte, possivelmente devido à ausência de centros de referência nesta região.
Outro fator importante também é o aglomerado que no Nordeste tem doenças raras. O Nordeste do Brasil, ele possui uma característica de culturalmente as pessoas em cidades pequenas, geralmente, ou povoados, têm o costume de realizarem casamentos consanguíneos. Vamos casar primo com primo, para manter tudo o mesmo sangue. Então é uma questão cultural no qual ainda existe até hoje, né? Como também existe em comunidades, né, como quilombolas, algumas comunidades indígenas, esse tipo de arranjo cultural. Então é necessário disseminar a, as consequências dos casamentos consanguíneos, para que isso não venha a perdurar por mais tempo, trazendo mais indivíduos ao nascimento com doenças raras. Deste modo, observamos que o Brasil ainda enfrenta desafios significativos. Mesmo tendo investigado 20 anos, ainda são poucos os artigos publicados sobre doenças genéticas raras no Brasil. E como observamos, a expansão dessas pesquisas se deu apenas nos últimos anos. Também observamos uma concentração dos serviços genéticos diagnósticos e também, por que não, dos profissionais capacitados, situados nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Observamos nessa pesquisa também a dependência de bancos de dados internacionais para que possamos estimar a prevalência das doenças raras, o que torna isso uma questão importante. Falta um banco de dados oficial no Brasil. Existe toda uma problemática relacionada aos medicamentos órfãos, nos quais as indústrias farmacêuticas não se interessam em produzir medicamentos que não vão ser usados em larga escala. Essa má distribuição de serviços genéticos, diagnósticos e de má informação no profissional de saúde, tanto médicos como auxiliares, faz que haja uma demora no diagnóstico. Desse modo, é crucial que haja um maior investimento em pesquisas sobre doenças genéticas imunizáveis no Brasil. Existem algumas pesquisas já feitas, como observamos. Ainda existe muito a ser pesquisado. Inclusive, existem algumas ONGs, né, que trabalham com doenças raras, que têm proposto a mudança de uma doença que vocês conhecem, que a gente acha até que hoje em dia é comum, mas que ela está classificada como doença rara. É o caso do autismo. Né? O autismo deu o segundo lugar na nossa pesquisa em incidência. E a gente vê cada vez mais casos de autismo. Então, será que ela é realmente uma doença rara? Já existe alguma movimentação de ONGs pleiteando a alteração
do autismo para que ele saia do conceito de doenças raras. As ONGs e associações não governamentais existentes muitas vezes são oriundas de iniciativas próprias dos pais de crianças com doenças raras, que formam associações na tentativa de buscar informações e soluções para as doenças de seus filhos e filhas, visto que não encontram apoio, muitas vezes, do governo. É uma luta para chegar ao diagnóstico. E depois, quando se consegue o diagnóstico, é mais uma luta para se conseguir um medicamento. Aí tem uma outra parcela muito grande da população que já tem o diagnóstico com doenças raras e aí tem que fazer um processo judicial para conseguir o medicamento, seja por ausência do medicamento na cidade onde mora, ou seja pela falta de condições financeiras para a aquisição do mesmo. Existem várias coisas a serem feitas por doenças raras. Eu espero, deste modo, ter conseguido abrir um pouquinho a mente de vocês para esse tema tão interessante e que nós temos aqui no Brasil de forma até corriqueira em algumas cidades. Pois existem cidades aqui no Nordeste em que a doença normalmente tem 5% de incidência e na cidade tem 300% de ocorrência em casamentos consanguíneos. Por isso que eu gostaria de trazer para vocês, deixando aqui o meu muito obrigado. Somos todos raros. E este é o meu e-mail, marcos.nobrega, sem acento, @professor.fcg, em Muito obrigado a todos.